Aí a gente vai tentar focar, como eu prometi para vocês, hoje só na parte de cálculo, colocação de curva, e aí vou passar para vocês a atividade. Vocês se dividem de grupo de até 3 alunos e façam a atividade que eu vou propor para vocês aqui, tá certo? Vou tentar ir com calma. Vai ter uma parte de cálculo. A parte de cálculo, como eu falei da outra vez, ela é toda do ensino médio, do ensino fundamental. Então, não vai ter dificuldade nenhuma para vocês seguirem aqui. Boa noite, Christine. Chama Christine mesmo? A foto aí foi a foto matadora, né? Aquela foto para colocar no TikTok, no Tinder. Pois bem, vocês estão vendo a minha apresentação aí, né? Eu estava enrolando aqui para ver se entrava mais gente. De fato, entraram mais 2. Vamos seguir. Confirmem, por favor, só que se vocês estão vendo a minha apresentação. Não? Não estão vendo a minha apresentação com a minha fotinho no meio? Estamos. Mas tá, a tela tá pequena. Sim. É porque eu fiz umas alterações aqui no Meet e no OBS para que eu aparecesse agora dentro da apresentação. E aí a apresentação já é essa que está aí. E eu agora estou enxerido dentro da tela. Não vou mais precisar passar nenhuma apresentação para vocês. A minha imagem já vai ser a imagem da apresentação com eu aí andando pelo meio da imagem. Aí eu não sei esse negócio de fixar, não. Juan, ensina seus coleguinhas aí. Pois é, viu agora, Carol. Ai. Pronto. Aprendi isso nessa semana para ver se a aula fica um pouco melhor, para não ficar me deslocando. Só tem uma coisa que eu não consegui fazer ainda, é que agora eu vejo a apresentação, eu me vejo vocês, mas a apresentação, para mim, está invertida. Está ao contrário. Mas eu sei que vocês conseguem ver normal. Pois bem, vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação aqui. A gente vai falar hoje sobre curvas circulares, que é o objeto do primeiro projeto de vocês. Curvas circulares são as concordâncias mais utilizadas dentro da engenharia para obras lineares. E a minha ideia aqui é falar um pouco para vocês sobre o cálculo, sobre a alocação, e aí depois finalizar com um projeto geométrico de concordâncias para obras lineares assistido por computador. Ok? Tem aí já um spoiler do que vai ser a nossa aula de hoje. Então, eu tenho aqui um topógrafo estacionado em um ponto que eu chamei de ponto de curva e apelidei de PC. A partir daí, ele vai fazer ré, ou seja, vai tomar como referência um ponto da poligonal reta que eu chamei de ponto de interseção e apelidei carinhosamente de PI. E depois, a partir de um determinado método, que é o método das deflexões, ele vai locar essa curva, que é uma concordância circular simples, até o último ponto, que é o ponto de tangência. Tem alguém pedindo para entrar? Sim. Matheus. Que é o ponto de tangência que eu apelidei aqui carinhosamente de PT. Ok? Vamos em frente. Pois bem, o que são obras lineares em engenharia? Tem uma definição normativa que fala que obras lineares são denominadas, são aquelas que têm 3 dimensões, mas uma delas é muito maior do que as outras 2. Por exemplo, uma rodovia, uma ferrovia, uma linha de transmissão, uma dutovia, qualquer obra de engenharia que tenha um comprimento muito maior do que as outras 2 dimensões, embora seja uma obra tridimensional. Eu vou usar um desses exemplos para a gente poder fazer o projeto, desenvolver nossa primeira atividade hoje.
mas eu vou ensinar vocês desde o cálculo da concepção, o cálculo manual e depois o computacional, ok? Pois bem, toda obra linear de engenharia, ela é composta, com alguma frequência, ela não é possível de ser realizada por uma única linha reta. Ou seja, é quase impossível eu traçar um vetor, uma única linha reta, e fazer com que essa reta se conforme com a minha obra de engenharia linear. Obras de engenharia em formato linear possuem de algumas centenas de metros a até algumas centenas de quilômetros, a depender do tipo de obra. Então, eu posso ter uma barragem, mas eu posso ter uma dutovia de alguns quilômetros, eu posso ter uma linha de transmissão de milhares de quilômetros. Então, elas têm uma variabilidade no seu comprimento muito grande. De um modo geral, quando a gente vai se deslocar, fazer uma obra de engenharia que tem uma extensão muito grande, a gente não consegue traçar isso numa única linha reta, embora esse fosse, digamos assim, o menor caminho. Ele não é o que tem menores custos, ele não é o mais viável, por conta que nesse traçado em linha reta, a gente eventualmente ia ter que passar por áreas de depressão, por zonas de elevação. Aí, nessas zonas de depressão muito grande, eu teria que aterrar. Por exemplo, se for uma zona de mangue, uma zona de alagadiço, de várzea, eu teria que aterrar e impactar, além do custo muito grande para fazer esse aterro, eu impactaria no meio ambiente local e tanto no ecossistema que convive ali. Se eu passasse por uma área de serra, por exemplo, eu teria que desmontar, eu teria que cavar túneis, eu teria que dinamitar rochas, e isso seria um problema, isso demoraria muito tempo, isso impactaria o meio ambiente, isso traria custos muito altos. Então, com frequência, não apenas por conta de obstáculos naturais, mas até por conta de uma obra linear, por exemplo, uma rodovia. Não adianta fazer uma linha reta, ainda que eu pudesse fazer, se eu não vou passar com essa linha reta por uma cidade, por uma zona rural que me interessasse, por exemplo, escoar produtos agrícolas. Então, com frequência, a gente tem que fazer deslocamentos, e esses deslocamentos acabam fazendo com que uma obra linear seja composta por trechos retos e trechos concordados. Esses trechos concordados, ou curvos, muitas vezes neles são utilizadas concordâncias simples, como curvas circulares simples, e esse é o objetivo, então, o motivo pelo qual a gente vai ministrar essa aula. Pois bem, voltemos lá. Como vocês podem ver aqui, a gente tem aqui uma série, deixa eu achar um ponteiro aqui, agora vou só pedir licença para vocês para organizar uma coisa aqui. Eu vou passar a minha imagem daqui. Para o canto, para atrapalhar menos a apresentação. A minha imagem saiu de cima da apresentação? Acho que ela está num cantinho aí que eu deixei branco e não está aparecendo nada. Gente, vocês estão aí ainda ou foram embora? Alguém fala comigo, pelo amor de Deus? Estamos aqui, professor. Está no cantinho. Está no cantinho, né? Ok. Como vocês podem ver aí, eu tenho em rosa os trechos retos, também chamados de trechos em tangente numa obra linear, e os em azul estão os trechos concordados, que a gente chama de concordâncias horizontais. Eu estou vendo uma obra linear em planta, então eu estou fazendo uma vista superior dessa obra, e a obra final vai ser composta pelos trechos em tangente, que são os retos, e os trechos concordados, que são os curvos. Essas curvas podem ser de diversas formas, e a mais comum delas é a curva circular simples, e esse é o motivo pelo qual a gente vai tratar delas. Queria mandar vocês agora direto para o psicólogo e dizer para vocês que reta é uma falácia, reta é uma coisa que de fato não existe, foi uma coisa que colocaram na cabeça da gente, mas matematicamente ela existe, mas de fato é muito, muito difícil que uma reta exista.
Na verdade, quanto menor a gente é e quanto maior é o raio de curvatura de uma determinada curva, mais parecido com uma reta essa curva fica. O que eu estou dizendo para vocês é que se a gente tiver um raio de curvatura tão grande que se aproxime do infinito, a gente não conseguirá perceber a curvatura desta curva, o que vai fazer com que, para nós, ela se assemelhe a uma reta. Então, uma reta, na verdade, seria geometricamente uma curva de raio infinito. Mas existem definições matemáticas e geométricas de reta, eu coloquei algumas para vocês aí, equações de retas bidimensionais, tridimensionais, equações lineares, paramétricas, coordenadas polares, todos vão dar para vocês alguma curva que se assemelha a uma reta. Mas, acreditem, reta é um negócio muito difícil de acontecer. E, além disso, reta é um negócio muito chato. Aquele negócio sempre, né, daqui para ali. Professor, licença. O senhor ainda está na primeira tela ou já passou? Não, eu já passei faz tempo. Pois ainda está na primeira aqui, pra gente. Ai, gente. Espera aí que eu vou resolver isso. Espera aí. Como é que eu faço agora, hein? Quem foi que me chamou de youtuber aí? Espera aí. Espera aí, que eu já sei o que está acontecendo. Fui eu que fiz a besteira. Então... Não. Isso. Pronto, já desfiz a minha besteira. Vocês estão vendo aí agora? Mas só que agora ela não está do tamanho que deveria estar, né? A gente está vendo, mas está cortando bastante. Está cortado. Espera aí que eu vou arrumar. É que eu mudei a tela e não mudei aqui para vocês visualizarem. Calma, gente, vocês estão sendo minha cobaia. Vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Agora para cá. E agora para lá. E agora, assim. Agora vocês estão vendo tudo? Ainda está cortando. Espera aí. Está cortando as laterais. Eu vou parar minha apresentação. Só um minuto. E agora? Turma. Professor, eu acho que se você crescer para cima e para baixo, eu acho que vai ficar a foto quadrada. Talvez não faça. Mas agora deu certo, não? Eu tô vendo tudo. E eu não tenho mais o que crescer, porque para mim já está aparecendo toda a tela. Eu acho que deu certo agora. O que é que vocês estão lendo aí? De retos até um balãozinho. A reta é considerada o círculo da infinito. Para mim está cortando o começo. O lado esquerdo. Quem está falando e está cortando o quê? Eu estou falando, Juan Vinícius, está cortando o lado esquerdo para mim. Não sei se é para todo mundo. Não sei o que é esquerdo e o que é direito. Para mim... O lado onde começa a palavra, retas. Você não está vendo retas? Estou vendo só taça. Agora eu estou vendo.
Tá vendo tudo? Aí tá cortando o outro lado. Peraí. Mas estava cortando só pra ti, porque aqui estava normal. Pois é, tem alguma coisa aí. Alguém precisa ensinar ele a fazer o negócio aí de colocar certo, porque ele tá do tamanho certo aqui. É alguma coisa na sua... tira aí a minha apresentação e coloca de novo, fixa não sei o que, como o Juan disse aí, porque aqui tá certinho. Ele tá do tamanho normal. Deu certo aí? Tira a minha Eu apresentação. acho que tem que colocar como destaque no layout do Meet. Coloquei aqui e deu certo. Pronto. Vou seguir, ok? Então, o que interessa para a gente mesmo aqui são as curvas. Só falando um pouquinho da história, só se a gente pensar um pouco, até em locais onde possivelmente não haviam obstáculos, as estradas não eram retas. Haja vista aí que os camelos sempre faziam aquele caminho que tinha o menor desgaste para eles. E se vocês forem perceber aí, a rota da seda, que é um caminho feito no deserto, ele não é uma linha reta, ele sempre possui curvas. E notem que essas curvas foram feitas pelo menor esforço dos animais ao percorrê-las. Certo? Aqui a gente tem a Via Ápia, que é um exemplo de uma estrada, por exemplo, do Império Romano. Ainda tem trecho dela que passa por toda a Europa, incluindo aí não apenas a Itália, mas vários países, como Portugal, como Espanha, para o outro lado também, a Alemanha, e chegando até lá o Oriente Médio, a África, e também era uma via que possuía muitas curvas. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de uma estrada traçada chamada pelo Caminho dos Incas, que contorna algumas elevações lá na Cordilheira dos Andes, por onde se deslocavam os cidadãos do Império Inca, aqui na América do Sul, também com curvas. Aqui a gente tem um exemplo extremo já de uma obra de engenharia moderna, que é o Canal da Mancha, que liga de um lado a França e de outro lado a Inglaterra. Parte dele está sobre ponte, parte dele sobre um túnel submerso que passa por baixo do canal, com plataformas rodoviárias e plataforma ferroviária, e nem ele escapa das curvas. Então a gente tem curvas também no Canal da Mancha. Aqui, uma estrada no Alasca. Notem aí que existem curvas verticais e curvas horizontais, mas no nosso caso aqui a gente está tratando apenas das curvas horizontais. Vou deixar as curvas verticais para um outro momento. Aqui, uma rodovia na China, e chinês gosta de tudo muito grande, e notem aí a quantidade de curvas que essa estrada tem para percorrer e para conseguir subir uma elevação muito íngreme numa área de montanhas lá na província de Hubei. Você conseguiu resolver aí, você que estava com problema? Quem é que estava com problema? De visualização? Sim, professor, consegui resolver aqui. Beleza. Aqui, Atlantic Ocean Road, que é uma rodovia no Atlântico Norte. Notem que é uma das rodovias mais, digamos assim, estranhas, porque ela precisou ser elevada e ter uma inclinação, uma declividade muito alta para que pudessem passar embarcações sobre ela. O jeito que eles deram foi criar uma declividade muito alta para os caminhões passarem. Essa região é uma região com bastante solo fruto de vulcanismo, e precisou, então, se construir uma rodovia com uma curva horizontal e com curva vertical praticamente em cima uma da outra. Aqui, uma rodovia ali na Messejana, vocês podem ver aqui em Fortaleza, estou brincando, pessoal. Essa é um conjunto rodoviário em vários níveis em Dubai, nos Emirados Árabes. Notem. E essa
é uma rodovia brasileira, também chamada de Transamazônica, que corta grande parte da região norte e chega na região centro-oeste. Notem que na época de chuvas, a nossa região transamazônica, que é a BR-163, uma rodovia federal, fica nessa situação. Notem que é praticamente igual o panorama rodoviário de Dubai e do Brasil. Seja como for, todas elas possuem curvas. E minha ideia, então, aqui é traçar com vocês quando a gente vai traçar uma obra linear, quando a gente vai fazer um projeto de uma obra linear, com frequência a gente tem que passar por uma etapa chamada fase de reconhecimento, onde a gente usa outras geotecnologias, inclusive geotecnologias que a gente vai ver aqui, como a fotogrametria e como o sensoramento remoto. Essa fotogrametria, hoje, atualmente, pode ser feita através de aviões, mas pode ser feita também através de RPAs, que são aeronaves remotamente pilotadas, que podem executar levantamento aerofotogramétrico a alturas mais baixas que os aviões, mas ainda assim a gente pode se aproveitar dos produtos cartográficos advindos de levantamento feitos com drones, por exemplo, para fazer o reconhecimento do local onde vai passar essa nossa obra linear. Uma outra ferramenta, uma outra geotecnologia que pode servir para fazer essa etapa de reconhecimento é o sensoramento remoto orbital, agora imagens obtidas através de imageadores remotos que usam plataformas orbitais a dezenas ou centenas e até milhares de quilômetros de altura para obter imagem da superfície terrestre e nos dá uma imagem com a qual a gente vai desenvolver, a princípio, o nosso projeto de engenharia. Quando a gente obtém esse reconhecimento, a primeira coisa que a gente faz é traçar 1, 2 ou mais propostas de traçado para a nossa obra linear. Esse traçado, inicialmente, ele é feito apenas em trechos em tangente, ou seja, em trechos retos. Então, estou saindo aqui do que eu estou chamando de estaca zero, que é o E0, eu vou até o meu PI1, mudo de direção, chego no meu PI2, mudo de direção, chego no meu PI3, mudo de direção, chego no PI4, até chegar na minha estaca final, eu mudo N vezes e tenho quantos pontos de interseções forem necessários para que eu chegue na minha estaca final e finalize a minha obra linear de engenharia. Ok. Depois que a gente traça, faz o traçado reto, escolhe o traçado reto, a gente, então, tem a obrigação de fazer o estaqueamento, levantamento topográfico desse traçado reto. De sorte que eu vou ter agora o meu traçado reto com a estaca 1, a estaca 2, a estaca 3, mapeado, pontilhado de 20 em 20 metros em todo o meu traçado reto. Depois que eu faço isso, eu faço um levantamento altimétrico para perceber o relevo, não apenas agora do eixo da minha obra linear, mas também das laterais, que a gente chama de plataforma, e desenvolve o projeto. E aí, com esse projeto, a gente vai desenvolver as concordâncias, e aí é que aparecem as curvas. No final, seja uma rodovia, uma dotovia, uma ferrovia, seja qual for uma linha de transmissão, seja qual for a obra de linear de engenharia, ela começa com os trechos retos, depois ela passa por o estaqueamento do trecho reto, depois ela passa pela altimetria do trecho reto, depois eu passo por um projeto de concordâncias, faço a alocação das minhas concordâncias e, a partir daí, a minha obra de engenharia linear ela passa a ser, então, uma composição de alguns trechos retos e alguns trechos curvos. E é a partir daí que eu começo a desenvolver e implantar, de fato, a minha obra. Deu para entender, gente? Então, qual é a sequência de passos que a gente usa para desenvolver as nossas obras lineares de engenharia? Acontece que para calcular, desenvolver o projeto, locar essas curvas, eu posso fazer isso com espirais de transição, eu posso fazer isso com curvas circulares simples, e eu posso fazer isso com curvas circulares simples com espirais de transição. Eu não vou entrar no mérito das espirais de transição, mas como as curvas circulares simples são aquelas que aparecem em praticamente todas as obras lineares de engenharia, como concordâncias horizontais, eu vou mostrar para vocês aqui, usando apenas a trigonometria do triângulo retângulo, digamos assim, o cálculo dos elementos geométricos que a gente vai fazer computacionalmente, mas que
eu vou mostrar para vocês de onde vem, digamos assim, a demonstração dos elementos geométricos de uma curva circular. Eu tenho aqui, então, como eu já falei para vocês, o meu ponto de curva. Vocês não estão vendo o meu apontador. Eu tenho aqui eu estou vindo daqui, a minha estaca zero está para cá. Em algum momento, eu estaqueei todo o meu trecho reto até que eu sei qual é o valor de estaca, ou seja, eu sei qual é a distância entre a estaca inicial, chamada aqui de estaca zero, e o meu primeiro ponto, que eu estou chamando aqui de PI. Ok, então eu sei as distâncias todas. Eu sei também, por conta do levantamento topográfico, este ângulo aqui, que a gente chama de deflexão do alinhamento, ou seja, o ângulo de desvio entre a direção inicial que eu vinha e a próxima direção. Então, este ângulo aqui é chamado de ângulo de deflexão. Então, essas são coisas que eu sei. Eu sei o estaqueamento do PI, ou seja, eu sei a estaca desde que eu comecei a contar as distâncias na estaca zero até chegar no ponto de interseção, e eu sei da topografia o ângulo de deflexão do alinhamento. Com essas duas informações elas são fundamentais para que eu calcule a geometria e o projeto da minha curva circular horizontal. Nesse momento, aparecem aí dois elementos que a gente chama de elementos tangentes. O elemento tangente, então, identificado aqui por T e T, ele é a distância medida entre o ponto de curva e o ponto de interseção, e o fato dessa curva circular ser uma curva circular simples, ela é simétrica em relação ao ponto de interseção. Isso significa que eu tenho entre o PC e o PI é a mesma coisa que eu tenho entre o PI e o PT. Isso significa que este elemento tangente, que é a distância entre o ponto de curva e o ponto de interseção, tem a mesma distância entre o ponto de interseção e o ponto de tangência. Então, se esse elemento aqui é T, essa distância aqui também é T, ou seja, é o elemento tangente. Ok? Se alguém não entender alguma coisa, por favor, se ficar confuso, fale, interrompa, pergunte. Ok. Além disso, para eu fazer o meu trecho concordado, para eu fazer o meu trecho curvo, e concordar, na verdade, um trecho reto com outro trecho reto, eu tenho que fazer uma curva. E essa minha curva tem um comprimento. Este comprimento curvo é chamado de desenvolvimento, quando a minha concordância é uma curva circular simples. Então, a distância entre o ponto de curva e o ponto de tangência tomado no segmento circular, ele é chamado de desenvolvimento e é apelidado carinhosamente aí de elemento D. O D é o desenvolvimento. Ok. Os elementos, então, de uma curva circular simples são basicamente esses. Os três pontos importantes, que são o ponto de curva, o ponto de interseção e o ponto de tangência. O elemento tangente, que numa curva circular é igual para um lado e para o outro, e agora o desenvolvimento, que é o comprimento do trecho circular. Acontece que para fazer o projeto e para fazer a alocação e o cálculo e a alocação dessa curva, eu preciso conhecer alguns outros elementos geométricos dessa curva, que vão aparecer aqui agora. Como eu falei para vocês, a curva circular simples, ela é simétrica em relação ao ponto de interseção, o que significa que o segmento de reta que une o ponto de interseção ao centro de curvatura desta concordância é a bissetriz que divide este ângulo aqui, ó. Este ângulo em azul. Ora, mas se eu tenho um segmento reto aqui, daqui para cá, eu tenho a metade do círculo, que é 180 graus. Se eu conheço este ângulo de deflexão do alinhamento, este ângulo em azul aqui é o quê? Tudo que eu tenho daqui para cá, que é 180 graus, menos este ângulo em vermelho, que é a deflexão do alinhamento. Então, este ângulo em azul é 180 menos delta. Ok? Beleza. Se esta linha aqui é a bissetriz, que divide este ângulo aqui no meio, daqui de um lado eu tenho 180 menos delta dividido por 2, e do outro, daqui para cá, eu tenho 180 menos delta dividido por 2. Ao ângulo gerador, a partir do centro de curvatura da minha concordância, eu chamo de ângulo central. Ou seja, o meu desenvolvimento abarca um ângulo em relação ao centro de curvatura, que é este em vermelho, que eu chamo de ângulo central e apelido de AC. Ok? Beleza. Se isso aqui é uma bissetriz, daqui para cá eu tenho a metade do ângulo central e daqui para cá eu tenho a outra metade do ângulo central, já que eles são simétricos. Oi. Você pode me falar a diferença do ponto PT e o PC? Por favor. Você está querendo saber qual é...
Toda vez que vocês falarem comigo, por favor, digam o nome de vocês, para eu saber com quem eu estou falando. Paulo Henrique. Ok. Então, o ponto de curva é o ponto onde eu começo, eu saio do trecho reto e entro no trecho circular. E o ponto de tangência, que é o PT, é o ponto onde eu saio do trecho circular e retorno a um próximo trecho reto da minha obra linear. Então, o ponto de curva é o ponto de começo e o ponto de tangência é o ponto final da minha concordância. Então, eu entro na curva pelo ponto de curva e saio da curva pelo ponto de tangência. Ok? Ok, obrigado. Beleza. Tranquilo. Então, entenderam aí, né? Vou repetir o negócio para não ficar muito confuso. Eu tenho uma curva circular, eu começo a minha curva circular no ponto de curva e termino a minha curva circular no ponto de tangência. Em relação ao meu PI e ao centro de curvatura, eu tenho uma bissetriz, que divide este ângulo aqui, sendo ele 180 menos delta dividido por 2, do outro lado, 180 menos delta dividido por 2. Aqui eu tenho o ângulo central em relação ao centro de curvatura, que por isso ser uma bissetriz, aqui eu tenho metade do ângulo central para um lado, metade do ângulo central para o outro. Este triângulo formado aqui, ó, entre os pontos PI, PC e O, que é o centro gerador, é um triângulo retângulo. E ele é um triângulo retângulo por conta da definição do círculo, da circunferência, que diz que em todos os pontos da circunferência o raio lhe é perpendicular. Então, isto aqui sendo a distância que une o ponto gerador da minha curva até o meu desenvolvimento, em qualquer lugar, ele é o raio da minha curva. É o raio aqui e é o raio aqui também. Agora, se isso é o raio, e bem aqui, este ponto é o ponto onde eu saio do meu círculo e entro no meu trecho reto, eu ainda estou no círculo. Então, este ângulo aqui é um ângulo reto. O que faz com que este triângulo daqui para cá, seja um triângulo retângulo. Ok. Se isso é um triângulo retângulo, aliás, se isso é um triângulo, dentro dele só cabe 180 graus, porque a somatória dos ângulos internos de um polígono de 3 vértices, ou 3 lados, é 180, n menos 2, onde n é o número de lado, 3 menos 2 dá 1, vezes 180, então dentro de um triângulo qualquer só cabe 180 graus. A partir desse pressuposto, eu posso dizer que aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho a metade do ângulo central, e este ângulo aqui é 180 menos a deflexão dividido por 2. Se eu somar 90, que eu tenho aqui, mais a metade do ângulo central, mais 180 menos a deflexão dividido por 2, e eu conheço a deflexão, então eu conheço esse ângulo aqui também, tudo isso tem que dar 180. Se a gente fizer isso, se vocês colocarem isso na ponta do papel e fizerem essa igualdade, vocês vão descobrir uma coisa, que o ângulo de deflexão medido num levantamento topográfico, ele é exatamente igual ao ângulo central da minha curva. Então, este ângulo delta aqui é exatamente igual a este ângulo central aqui. Matematicamente, isso é comprovado por conta dessa equação que eu falei para vocês. Se vocês disserem que a metade do ângulo central mais 90 que eu tenho aqui, mais 180 menos delta dividido por 2 é igual a 180, que é tudo que cabe num triângulo qualquer, vocês vão perceber que o delta vai ser exatamente igual ao ângulo central. Feito isso, a gente já pode fazer uma equação. Então, se eu conheço do levantamento topográfico a deflexão, eu já conheço outro elemento, que é o ângulo central, e se eu conheço o ângulo central, basta dividir por 2, eu conheço a metade dele também. Beleza. Se a gente fizer o cruzamento da bissetriz que une o ponto de interseção ao centro de curvatura com a corda que liga o ponto de curva ao ponto de tangência, ou seja, a linha reta que liga o PC ao PT, bem aqui eu vou ter também duas retas perpendiculares, o que vai fazer que este triângulo aqui, ó, também seja um triângulo retângulo, e bem aqui eu tenho o meu ângulo reto. Então, aqui eu tenho um ângulo reto, bem aqui eu tenho 180 menos delta dividido por 2, e bem aqui eu tenho um ângulo que eu estou chamando de deflexão total. Então, eu tenho um outro triângulo retângulo, onde os três lados, os três ângulos são 90, 180 menos delta dividido por 2, e este ângulo aqui é a deflexão total, também chamado aqui de DT. Ó. Ok. Se vocês fizerem novamente essa equação e somarem 90 mais 180 menos delta dividido por 2 mais DT, isso tudo igual a 180, vocês vão perceber
que o DT, ou a deflexão total, é exatamente igual a metade do ângulo central, ou a metade da deflexão. E aí a gente tem mais uma coisa calculada, mais um elemento calculado, que é a deflexão total. Ok. Então a gente já conhece agora o elemento tangente, o desenvolvimento, o ponto de curva, o ponto de interseção, o ponto de tangência, o raio de curvatura, o ângulo central, a metade do ângulo central e a deflexão total. A gente já conhece tudo isso. Tem mais algumas coisas que a gente tem que conhecer. Por exemplo, na hora de fazer a alocação de um trecho, a alocação topográfica de um trecho curvo, se a gente utilizar, como a gente vai utilizar aqui, o método das deflexões, o que a gente vai precisar fazer é locar cordas. Na verdade, a gente loca diversos segmentos de reta, que a gente chama de cordas sucessivos, e esses segmentos de cordas sucessivos nos dão a falsa impressão de que aquilo ali é uma curva. Bem, essa corda ela pode ter diferentes comprimentos. Ela pode ter, dependendo do raio de curvatura, se o raio de curvatura for menor, essa corda tem que ser menor. Se o raio de curvatura for maior, essa corda tem que ser maior, e existe uma norma para especificar o tamanho dessa corda em função do raio de curvatura. Pois bem, se eu juntar todas essas, uma corda aqui, outra corda aqui, outra corda aqui, outra corda aqui, outra corda aqui, várias cordas vão me dar o meu desenvolvimento total. Acontece que, se eu quiser colocar a minha corda, eu tenho que compreender que essa corda vai ser locada em função do centro de curvatura. E esta corda de N metros, que pode ser 2, 5, 10, até 20 metros, uma estaca, ela compreende um ângulo em relação ao centro de curvatura que a gente chama de G, ou grau da curva. Então, o que é o grau da curva? Professor, eu não entendi direito. Repita aí, por favor. O grau da curva é um ângulo em relação ao centro de curvatura, que a gente apelidou de G, que comporta, no desenvolvimento, o comprimento de uma corda inteira. E essa corda é variável, ela pode ser de 2, 5, 10 ou 20 metros, e a norma vai dizer para a gente, em função do raio de curvatura, qual vai ser o tamanho da corda. Ok. Ok. Existe um outro ângulo que também comporta uma corda inteira, mas agora em relação ao ponto de curva, que é o local onde a gente vai locar. Ou seja, se o ponto gerador desta corda no desenvolvimento não for agora o centro de curvatura da minha concordância, mas for o ponto de curva, eu tenho um ângulo aqui que, projetado sobre o desenvolvimento, projeta uma corda inteira. Este ângulo é chamado de deflexão para uma corda inteira, ou simplesmente de DI. Então, o DI é a deflexão para uma corda inteira, medido a partir do ponto de locação da curva, que é o ponto de curva. Professor, fiquei tão confuso nesse negócio, é muita geometria para minha cabecinha de engenheiro, de engenheira, mas não esqueçam, ninguém disse que engenharia era simples, ninguém disse que engenharia era fácil, mas engenharia é possível. E quem não gosta de matemática, quem não gosta de geometria, de trigonometria e de cálculo, provavelmente não deveria ter vindo para a engenharia, porque aqui é o lugar da base, a matemática é a base a matemática, a física, a química, a estatística, as ciências exatas são a base da engenharia. Vamos colocar isso de forma mais clara, porque engenheiros, de um modo geral, compreendem a geometria, compreendem a teoria, mas só fixam mesmo na hora que estão calculando. E aí eu vou precisar que vocês compreendam o cálculo que a gente vai fazer a partir de agora, a partir de alguns pressupostos. Pressupostos esses que são dados por normas, então está quase tudo normatizado. Por exemplo, na alocação de desenvolvimento de um trecho curvo, existe uma norma do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte que diz que, se eu tiver raios de até menores do que 25 metros, para curvas com raios menores do que 25 metros, eu devo usar cordas de 2 metros. Se eu tiver raios compreendidos entre 25 e 65 metros, a minha corda vai ser, na alocação, já vai ser de 5 metros. Para raios compreendidos entre 65 e 180 metros, a corda na minha alocação vai ser de 10 em 10 metros. Então, eu vou pegar o meu trecho circular e vou dividir ele em cordas pequenas de 10 em 10 metros. Agora, se o raio da minha concordância for maior ou igual a 180 metros, aí
a minha corda já pode ser de uma em uma estaca, ou seja, em trechos de 20 em 20 metros. Você precisa decorar isso? Não, isso está normatizado. Toda vez que você for desenvolver um projeto de uma obra linear, você vai lá na norma e vê qual vai ser o tamanho da sua corda em função do raio de curvatura. E o raio de curvatura, professor, é definido em função de quê? Ok, isso depende do tipo de obra que você vai trabalhar. Nesse caso, a gente está usando como exemplo uma obra rodoviária, uma rodovia. Então, se a minha obra linear, por exemplo, é uma rodovia, você vai pegar as normas rodoviárias. Se a minha obra linear é uma linha de transmissão, você vai pegar a normalização referente ao projeto de linhas de transmissão, que leva em consideração várias outras coisas. Ok, então olha como é que vai ficar isso, gente. Toda vez que a gente estiver trabalhando com locação rodoviária, a gente pode usar nessa concordância 2 métodos. Um deles é o método das coordenadas, que a gente não vai ver aqui. O outro método é o método das deflexões, que é o que a gente vai ver aqui. Nesse exemplo, eu vou instalar o meu equipamento topográfico no meu ponto de curva, que é no início do trecho circular, e vou locar várias cordas. Então, entre esses pontos pretos e cinzas, eu tenho uma corda inteira. Nesse caso aqui, por exemplo, a minha corda foi de 10 em 10 metros, mas o meu estaqueamento da minha poligonal topográfica inteira está de 20 em 20 metros, porque uma poligonal topográfica é alocado de 20 em 20 metros, ou seja, de estaca em estaca. E aí o que vai acontecer, por exemplo, o meu ponto de curva não precisa necessariamente, não existe uma lei, não existe obrigação nenhuma de que a distância entre o meu ponto de curva e minha estaca zero seja um valor inteiro em estacas. Por exemplo, nesse caso, o estaqueamento do meu ponto de curva deu 96 estacas de 20 metros mais 7,44. Pergunto eu a vocês e queria que os engenheiros aí usassem uma máquina de calcular ou uma planilha do Excel e respondessem na bucha. Agora, se eu digo que uma estaca vale 20 metros, qual é a distância desde que eu comecei na estaca zero até chegar no PC, sabendo que a estaca do PC são 96 estacas de 20 metros mais 7 metros e 44. Ou seja, a distância da estaca zero, onde eu comecei a medir distância, 0, 20, 40, 60, 80, 100, até chegar aqui, eu já medi 96 estacas de 20 metros. Então, a distância que eu medi são 96 vezes 20. Quanto é que dá isso, gente? Mais 7,44. A gente não continua a aula antes de um engenheiro ou de uma engenheira me dizer qual é o resultado dessa operação matemática dificílima. 96 vezes 20 mais 7,44 dá 1927,44, professor. Pronto. Ou seja, desde lá do zero, quando eu comecei a contar de 20 em 20 metros, eu já medi uma distância até chegar no ponto de curva de 1927,44. 1.927 metros e 44 centímetros. Deu para entender? Ou seja, 96 mais 7,44 é um outro jeito de dizer qual foi a distância desde que eu saí para a estaca zero. Beleza. Então, não é uma estaca inteira. Seria inteira se fosse, por exemplo, a estaca 95, a estaca 96, a estaca 97. Não é. O ponto de curva não tem obrigação nenhuma de estar numa estaca inteira. Ele pode estar numa estaca fracionária, que é o que acontece aqui. Ele está na estaca 7,44. Notem que, por ser uma obra linear, ela tem que estar toda estaqueada de 20 em 20 metros. Mas o meu trecho curvo vai ser alocado de 10 em 10 metros, nesse caso, nesse exemplo aqui. Então, o que vai acontecer? Entre a estaca do ponto de curva, que está na estaca 96 mais 7,44, e a próxima corda, que é múltiplo de 10 em 10 metros, qual é o próximo múltiplo de 10 em 10 metros? 96 mais 10. Concorda? Agora, a próxima estaca inteira é a estaca 97. Entre a estaca 96 mais 10 e a estaca 97, eu tenho 10 metros. Mas entre a estaca 96 mais 7,44 e a estaca 96 mais 10, eu tenho que distância, hein, gente? 10 menos 7,44, ou seja, 2,66. Ou seja, a distância está aqui até o primeiro ponto de locação da minha curva é 2,66. Professor, não entendi isso direito, não. Explica de novo aí, pelo amor de Deus. Vou explicar. Notem que a estaca do PC está na estaca 96 mais 7,44 metros. A próxima corda que eu vou locar vai estar na estaca 96 mais 10, porque eu vou locar de 10 em 10 metros.
porque neste exemplo que eu estou dando, o raio de curvatura está entre 65 e 180. Ok. Então, este ponto aqui em cinza, onde está o meu cursor, é a estaca 96 mais 10. Ou seja, daqui para cá, eu tenho 10 metros menos 7,44. Daqui para cá, eu tenho 2,66. Mas como a minha corda é de 10 em 10, agora eu tenho mais 10 metros, eu vou estar na estaca 97. Essa aqui é 97 mais 10, estaca 98. 98 mais 10, estaca 99. 99 mais 10, estaca 100. E assim sucessivamente, de 10 em 10 metros, até chegar na estaca do PT, que também não tem nenhuma obrigação. A exemplo da estaca do PC diz acabar numa estaca inteira. E notem que não tem mesmo. A estaca do PT, nesse caso, foi a estaca 104 mais 3,62, que também não é uma estaca inteira. Ok, gente? Então, professor, a primeira corda sempre vai começar a contagem na primeira estaca, certo? Exatamente. Ela vai contar. A primeira corda, ela é a diferença entre a estaca do PC e a primeira corda. E a última corda, ela é a estaca do PT menos a última corda inteira. Então, esse pedacinho bem aqui, ó, assim como esse aqui tem 10 menos 7,44, que é 2,66, esse pedacinho aqui é de 104, mais 104, 362, esse pedacinho aqui só tem 362 metros. Todos os outros são cordas de 10 metros. Beleza? Pois bem, existem duas formas de fazer isso. De um lado para o outro ou do outro para um lado. Ou seja, o meu ponto de curva ele pode estar do lado esquerdo, como é essa que a gente está demonstrando no exemplo para vocês. Ou seja, eu instalo meu equipamento aqui e a partir daqui eu vou locar a minha curva. Então, a origem da minha locação está do lado esquerdo, que é o meu ponto de curva. Agora existe o contrário também. Imaginem que eu estou vindo agora da direita para a esquerda. Então, o meu ponto... Aqui está a minha estaca zero, comecei a fazer a contagem, agora o meu ponto de curva está bem aqui. Então, eu vou locar a minha curva a partir do ponto de curva que agora está da direita para a esquerda. Isso tem parece que é tudo igual, mas não é. Por que não é tudo igual? Porque, embora a geometria seja igual, operacionalmente isso é diferente, porque locar da esquerda para a direita é diferente de locar da direita para a esquerda, porque o sentido de crescimento do meu limbo, no meu equipamento, ele é diferente. Notem, eu tenho aqui um equipamento. Vocês estão vendo aí o meu equipamento? Deve estar bem pequenininho aqui perto de mim. Então, eu tenho meu equipamento topográfico. Eu tenho aqui um teodolito. Ok. Na base desse teodolito, que fica bem aqui, ó, essa parte circular, eu tenho como se fosse um transferidor, que é o disco graduado, a partir do qual eu meço os ângulos horizontais. Imaginem que eu estou bem aqui no meu ponto de curva, visando essa direção ali, que é o meu ponto de interseção. Aí eu vou medindo. Medir um ângulo, medir outra deflexão, outra deflexão, outra deflexão. Eu estou indo no mesmo sentido de crescimento do meu limbo, porque o limbo topográfico, o meu disco topográfico, o transferidor que está dentro deste equipamento aqui, tem sentido de crescimento horário. Agora, se eu vou marcar igual no de baixo, eu estou bem aqui no PC agora, vindo da direita para a esquerda, eu estou no meu PC e eu vou medir ângulos assim, ó. Eu vou medir ângulos anti-horários. Eu vou medir ângulos anti-horários, mas o sentido de crescimento do meu limbo continua sendo horário. E aí, operacionalmente, isso é diferente. O que significa que as minhas deflexões vão ter que ser todas iguais às de cima, subtraída de 360 graus, porque, na verdade, eu vou estar lendo o final do meu limbo. Isso operacionalmente falando. Essa é uma coisa que vocês só verão se vocês forem obrigados a fazer a alocação em campo, o que não acontece normalmente com engenheiros. O que acontece com engenheiros é que os engenheiros projetam, calculam e fiscalizam a equipe de topografia que vai fazer a alocação. Então, não vejo isso como um grande problema, porque vocês só entenderiam isso se vocês fossem para campo fazer a alocação. O que não vai acontecer, porque a gente está na época de pandemia e a gente não pode colocar 10, 15 alunos operando um equipamento, metendo o olho nele, mexendo no botão, metendo o olho, encostando a boca no visor. Não dá para fazer isso. Então, vocês não vão fazer alocação em campo. Não acho que tem uma perda grande, porque operacionalmente vocês não fariam isso em campo, mas vocês têm que saber como isso é feito. Ok?
No final de todos esses cálculos, dos elementos da caderneta de locação, a gente vai ter uma caderneta como essa aqui, ó. Essa caderneta de locação, ela vai ter que apresentar as estacas. Qual é a estaca que está o meu ponto de curva, onde começa a minha curva circular? Quais são as deflexões sucessivas que eu tenho que fazer e quais são as somatórias dessas deflexões? Porque, notem, quando eu estou aqui no ponto de curva, eu leio um ângulozinho e marco o primeiro ponto. Depois, que nesse caso aqui, no meu ponto de curva, eu não tenho ângulo nenhum, é zero. Depois, para a minha primeira corda, eu leio uma deflexão relativa à minha fração de estaca de corda da esquerda. Aí eu coloco um ângulo aqui. Depois eu leio, eu meço, eu coloco no aparelho mais uma deflexãozinha, que é o DI, que é uma deflexão para uma corda inteira. E aí, como cada pedaço, a partir daí, cada corda, a partir daí, tem de 10 em 10 metros, todas as outras vão ser deflexões para uma corda de 10 metros. E eu vou medindo meus pontos todos. Então, eu meço um ângulo, depois eu meço outro, depois eu meço outro, depois eu meço outro. Em relação aqui, esse ângulo só vai crescendo. Significa que eu tenho que somar o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto, até que eu chego lá no final. Quando eu chegar lá no final, eu já fiz a minha luneta, que inicialmente estava na direção do meu ponto de interseção, agora ela está na direção do meu ponto de tangência. O que significa que a somatória de todas essas deflexões aqui, ela tem que ter varrido já toda a deflexão total. Bem aqui embaixo, a somatória de todas as deflexões, ela tem que ser igual à deflexão total, que é aquele elemento que eu falei para vocês ainda agora. Ok. Aqui tem um exemplo que eu coloquei aqui para quem quiser aprender a calcular manualmente. Então, você é um engenheiro ou uma engenheira de campo e foi necessário, devido a um impedimento no campo, reprojetar, calculando os elementos de uma curva circular simples, sendo que os dados de entrada são a estaca do PI. Então, a estaca do PI está na estaca 180, mais 4 e 12 metros, significa 180 vezes 20, mais 4 e 12. Que dá, qual é a distância desde que eu saí da estaca zero para este PI, gente? 180 vezes 20, mais 4, 12. Dá quanto isso? Bora, engenheiros? Engenheiras? Gente, turma, ei. Tô sozinho? 180 vezes 20, gente. Tem alguém aí, gente? Calma aí, professor, tô fazendo. Não precisa não, menino. 180 vezes 20, quanto é que é? Acho que é 3.600. 3. Aí mais 400, 4. mais 4,12, quer dizer. 3.604 metros e 12 centímetros. Essa é a distância que eu já percorri no meu estaqueamento, desde sair da estaca zero até chegar na estaca do meu PI. Ok. Eu sei também que quando eu fiz o levantamento topográfico, essa deflexão, ou seja, o desvio entre o primeiro alinhamento e o segundo alinhamento, que é este ângulo aqui, foi de 45 graus e 30 minutos. E, por conta do meu projeto, já se especificou, como dado de entrada, que o raio de curvatura da minha curva vai ser de 171,98 metros. Com esses dados, eu posso calcular todos os elementos. Esses elementos são os elementos que eu falei para vocês agora. E aqui estão as equações que saem daqueles triângulos que eu falei para vocês ainda agora. O ângulo de deflexão é igual ao ângulo central, ou seja, o ângulo de deflexão dessa curva já vai ser igual a 45 graus e 30 minutos e 0 segundo. O elemento tangente vai ser o raio de curvatura, 171,98, vezes a tangente trigonométrica da metade do ângulo central. Ou seja, se o ângulo central é 45 graus e 30 minutos, metade disso, tangente da metade disso vezes o raio, eu acho o elemento tangente. O desenvolvimento, π, constante matemática, o raio, que foi dado, o ângulo central, que é igual à deflexão, dividido pela constante 180. Eu vou ter o comprimento de desenvolvimento. E assim a gente vai ter todos os elementos da curva. Por exemplo, como é que eu acho a estaca do PC? Tendo a estaca do PI, porque a estaca do PI foi dada, olha aí. A estaca do PI é 180 mais 4 e 12. A estaca do PC vai ser a estaca do PI menos o elemento tangente. E o elemento tangente já foi calculado aqui em cima, em função do raio e da deflexão. E a estaca do PC? A estaca do PC
do PT. A estaca do PT vai ser a estaca do PC, que eu já calculei aqui, mais o comprimento do desenvolvimento. E o comprimento do desenvolvimento já foi calculado aqui. E assim sucessivamente a gente vai tendo todos os elementos para calcular, as equações para calcular a nossa curva. A gente calcula todos os elementos e coloca isso numa caderneta como aquela que eu mostrei para vocês. Aqui tem um outro exercício anterior ainda, para definir esses elementos, como, por exemplo, o raio mínimo. Notem aí. Determinar os elementos e preencher uma caderneta de locação de uma curva circular horizontal a ser construída no ponto de interseção 1. Tem gente querendo entrar, é? Não, era só eu que levantei a mão, porque a Caroline perguntou se o AC do cálculo é em graus mesmo. Sim. Ó, gente, o elemento tangente é em metros, o desenvolvimento, que é um comprimento, é em metros, a estaca do PC vai ser em estacas, a estaca do PT vai ser em estacas, o grau da curva é grau, minuto e segundo, ângulo sexagesimal. Eu posso utilizar tanto aqui quanto aqui. Notem que essa aqui é a equação simplificada para calcular o grau da curva. O grau da curva vai ser 180 vezes o valor da corda em função aqui, ó, do raio. Por exemplo, esse é o exemplo que eu dei para vocês. O raio é 171, menor do que 180. Então, significa que eu estou nessa condição aqui. A corda dele vai ser de 10 metros. O grau da curva vai ser 180 vezes 10 dividido por π vezes 171, alguma coisa que é o raio, 171,98. Aí eu acho que esse valor vai estar em graus. Vocês vão usar a máquina de calcular de vocês ou uma planilha eletrônica para transformar isso em grau sexagesimal, grau, minuto, segundo. Porque vocês entendem a diferença entre grau decimal, radiano, grado, grau sexagesimal, mas o topógrafo de campo, muitas vezes, ele sabe fazer pela prática, mas ele não entende transformações matemáticas. E você, como engenheiro, precisa dar essa informação para ele. O que você precisa fazer é calcular o seu projeto, apresentar a caderneta de locação e apresentar todos os elementos calculados. Ele vai lá e ele vai apenas locar. O topógrafo não tem obrigação nenhuma de calcular nada. Você, engenheiro, você, engenheira, que tem obrigação de calcular. Então, esse elemento grau da curva aqui vai sair em grau sexagesimal. Quando você calcular isso aqui, ele vai sair em grau decimal. Você converte na sua calculadora para grau sexagesimal. Ok? A deflexão total é um ângulo. Então, metade do ângulo central. Então, 45 graus e 30 minutos dividido por 2. E a deflexão para uma corda inteira, nesse caso de 10 metros, vai ser a metade do grau da curva que foi calculado aqui. Pronto. É grau, minuto, segundo, grau sexagesimal. Pois bem, tem um exercício aqui que é para vocês determinarem os elementos e a caderneta de locação de uma curva circular horizontal a ser construída no ponto de interseção 1 de uma rodovia classe 1 a partir das seguintes informações que são conhecidas. A declividade média da região é 9%. A velocidade de projeto vocês vão definir baseada na norma. O raio mínimo vocês vão definir baseado na norma. Sabe-se que o rumo do alinhamento entre a estaca 0 e o primeiro ponto de interseção, que é o P1, é de 50 graus, 0 minutos e 30 segundos nordeste. Sabe-se que o azimuth entre o ponto de interseção 1 e o ponto de interseção 2, que é o próximo segmento reto, é de 90 graus, 0 minutos e 30 segundos. E sabe-se que a estaca do PI é de 150 graus mais 10 metros. Todas essas informações ou saíram da norma, ou saíram de uma decisão de projeto, ou saíram do levantamento topográfico que foi feito. Ok? Que tem que ser anterior ao projeto. Beleza. Trouxe para vocês aqui algumas tabelas do DENIT, por exemplo, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Se é dito, ele considera declividades que tem a ver com o relevo da região de até 8% como plana. Declividade entre 8% e 20%, região ondulada. Declividades maiores que 20%, pouco maiores que 20%, região montanhosa. Declividades bem superiores a 20%, região escarpada, que é aquela rocha facetada que desce praticamente com cortes verticais, onde é muito difícil a gente fazer, desenvolver e implantar obras de engenharia em regiões escarpadas. Então, assim, regiões planas, ok. Regiões onduladas, ok. Regiões montanhosas são difíceis. Regiões planas, só se você for o Homem de Ferro e construir a mansão do Homem de Ferro naquela face escarpada de uma montanha, para quem viu os filmes da Marvel. Pronto. De modo geral, a gente não vai construir obras de engenharia em regiões escarpadas que têm relevo verticalizado. Tudo bem. Então, se eu estou trabalhando
Se a declividade da minha região é de 9%, eu estou trabalhando numa região entre 8% e 20%, ou seja, a minha região é ondulada. Também nas normas do DENIT, a nossa velocidade para uma rodovia de classe 1 numa região ondulada, basta eu cruzar aqui, ó, região de classe 1, ondulada, a minha velocidade de projeto vai ser de, no máximo, 80 km por hora. A pessoa estava achando que a velocidade de uma estrada era o prefeito que colocava, o governador que colocava, o presidente que colocava. Não, minha senhora. A velocidade diretriz de uma rodovia ela é função da topografia, da topologia, do tipo de declividade da região e da qualidade da rodovia. Regiões de classe 0, que são as freeways, é possível fazer velocidades maiores. Rodovias de classe 1, um pouco menores. Rodovias de classe 4, que são aquelas estradas que nem pavimentadas são, eu já posso ter aí, numa região ondulada, uma rodovia de classe 4, no máximo, velocidade de 40 km por hora. Porque se eu for fazer uma curva numa rodovia, numa região ondulada, numa rodovia de classe 4, muito provavelmente a 100 km por hora, muito provavelmente eu vou sair da curva, porque a força centrífuga vai ser tão maior que eu vou provocar um acidente e vou sair da minha estrada. Okay? Então, obedeçam às normas, porque elas todas partiram de pressupostos científicos e partiram de técnicas de controle para que não ocorram acidentes. Ok, eu já sei que eu já estou numa região com declividade de 9%, eu já sei que a velocidade eu sei que essa declividade de 9% classifica a minha região como ondulada. Para uma rodovia de classe 1, que é uma decisão de projeto na região ondulada, a minha velocidade é de 80 km por hora. E o raio mínimo para uma rodovia de classe 1, numa região ondulada, é de 210 metros. Eu queria, então, dizer para vocês que a nossa corda, para esse exemplo aqui, vai ser maior do que 180, a nossa corda vai ser de 20 em 20 metros. E eu vou usar aí o raio mínimo. Então, para a região de 9% de declividade, eu classifico ela como ondulada, decidi que minha rodovia vai ser de classe 1, então o raio mínimo dela vai ser de classe 1, ondulada, 210 metros. O que faz com que a minha corda seja de 20 em 20 metros. Tudo isso está normatizado, vocês não precisam decorar nada para desenvolver projetos lineares dessa forma. A gente consulta as normas e essas tabelas que estão normatizadas, a depender do tipo de obra linear que eu for trabalhar. Pois bem, no final, a minha caderneta vai ficar assim. Eu calculo a minha deflexão parcial. Notem que essas deflexões aqui, ó, 2, 43, 42, são as minhas deflexões DI, para uma corda de 20 em 20 metros. Agora, a distância entre a estaca do PC e a primeira estaca inteira, ela notem que como aqui é de 20 em 20 metros, então eu estou com uma distância de uma estaca inteira, a distância entre o PC e a próxima estaca inteira, que é a estaca 155, é a mesma distância entre a estaca 154 mais 6,433 e a estaca 155, ou seja, 20 menos 6,433, ou seja, 13,577. Essa é a distância entre o PC e a próxima estaca inteira, que é a 155. Agora, entre a 155 e a 156, eu tenho 20 metros. 20 metros daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Acontece que antes de eu chegar na estaca do PT, eu tenho a última estaca inteira, que é a estaca 161. Agora, entre a estaca 161 e a estaca do PT, que está na estaca 161 mais 13, a estaca fracionária é de 13,041. Na hora que eu somo tudo isso, eu tenho aí notem que foi decidido aqui, foi calculado em função do rumo e do azimuth dos alinhamentos, que a deflexão do alinhamento era 40 graus. Se a deflexão do alinhamento era 40 graus, o ângulo central é 40 graus, a deflexão, o ângulo central sobre 2 é 20 graus, logo a deflexão total é 20 graus. Na hora que eu somar 0 com isso, eu coloco aqui, isso com isso eu coloco aqui, isso com isso eu coloco aqui, e vou somando, a somatória do final tem que dar a metade do ângulo central, que é a deflexão total, que é 20 graus. Isso aí é a minha caderneta de
locação. Pronto. Professor, você falou tudo isso, esses cálculos, se o nosso projeto é o projeto 1, que a gente vai fazer computacionalmente, porque vocês não são primatas símios, vocês são primatas Homo sapiens e mulher sapiens. Professor, é tudo Homo sapiens, não é nada. Os biólogos que dizem que é tudo Homo sapiens. O Homo sapiens moderno é muito menos evoluído do que a mulher sapiens moderna. A mulher sapiens consegue, com um número de neurônios muito menor no seu cérebro, guardar uma quantidade de informação e de detalhes muito superiores a que o Homo sapiens moderno consegue gravar. Por isso é que as mulheres conseguem dizer, por exemplo, contar com detalhes tudo o que lhes aconteceu desde a hora que acordaram até a hora que foram dormir, e o homem só sabe dizer eu acordei, eu dormi, e esquece todos os detalhes do meio. Então o gênero nessa hora conta, porque o cérebro das mulheres é muito mais otimizado, com uma quantidade muito menor de neurônios do que o cérebro dos machos da nossa espécie. Pois bem, o fato de vocês serem engenheiros e engenheiras implica em que vocês saibam calcular todas as coisas. Se eu simplesmente chego com vocês aqui e ensino para vocês a utilizar um programa que vai calcular para vocês, vocês não vão saber da concepção do projeto. E vão ser simples apertadores de botões, de Enter, de OK, de ESC, e isso qualquer chimpanzé sabe fazer. Você não precisava fazer parte da espécie humana para saber fazer. Então, engenheiros precisam saber de onde vêm as coisas e os projetos onde estão calculando. Ok? Vocês estão aí ainda? Se estão vivos, digam sim. Estamos aqui ainda. Beleza, eu vou entrar então agora no primeiro projeto de vocês, que é colocar em prática isso que a gente viu teoricamente aqui agora, mas só que com a ajuda de um computador. Eu pedi durante a semana que eu deixei para vocês baixarem o Data Geosys, eu não sei se baixaram, agora é a hora de vocês darem um run nele. Então iniciem o programa aí, porque a gente vai utilizar. Eu vou dizer parte para vocês aqui em aula e vou dar parte para que vocês, orientação para que vocês procurem aprender sozinhos. Não esqueçam da nossa premissa da aula anterior, que a ideia é que vocês aprendam a aprender. Então, se vocês ganharem tudo mastigado, provavelmente quem aprendeu fui eu e não vocês. Então, vocês vão precisar aprender algumas coisas sozinhos e isso faz parte do processo de aprendizado. Então, nosso projeto é cálculo, locação e projeto geométrico de concordâncias horizontais em obras lineares, assistido computacionalmente. Isso aqui é uma repetição do que eu mostrei lá para vocês, só para vocês não esquecerem. Eu vou colocar esse projeto aqui, que é um passo a passo lá na nossa turma no Google Classroom, para que vocês tenham um passo a passo do que precisam fazer. Ok? O aplicativo que a gente vai utilizar aqui é o Data Geosys, mas vocês podem usar qualquer um outro, se vocês tiverem. Vou usar o Data Geosys porque existe uma versão de demonstração que é gratuita, que vocês podem instalar aí no computador de vocês. Mas se vocês quiserem usar o Topograph, o TopoDVN, o Civil 3D, vocês podem utilizar qualquer... Ou se vocês quiserem desenvolver em linguagem de programação um aplicativo para fazer isso, fiquem à vontade também. Mas eu acho que vocês não vão ter muito tempo para poder fazer isso, ainda mais vocês tendo que fazer provas de disciplinas do semestre que já se encerraram. Eu vou fornecer dados para vocês, eu já deixei dados para vocês. Alguém me disse que durante a semana conseguiu baixar o programa, conseguiu baixar o arquivo de dados, mas não conseguiu baixar a imagem porque ela era muito grande. O que eu vou fazer é deixar um link em um Drive, no Google Drive, para que vocês baixem a imagem, porque vocês vão precisar baixar a imagem para poder fazer o projeto. Ok? E acho que isso facilita também. E depois... vocês vão desenvolver o projeto no Data Geosys ou em um outro software qualquer, vão nomear isso e vão vão comprimir e vão enviar como resposta do projeto de vocês, de grupos de até 3 alunos, como resposta a esse primeiro projeto. Ok, passo 1. Você vai criar uma pasta. Eu vou só descrever aqui, depois
vocês fazem aí. Vocês vão criar uma pasta no disco C. Por que no disco C, professor? Vocês vão criar no disco C porque depois, quando vocês me enviarem para mim, eu preciso corrigir isso. E o que eu vou fazer é pegar o arquivo de vocês, baixar para o meu disco C, descompactar no disco C, e quando eu abrir o aplicativo, ele já vai procurar direto o disco C. Se vocês têm aí um notebook que vocês particionarem em disco C, D, E, F, G, e vocês gravaram isso, por exemplo, no disco E, pode ser que o meu computador aqui não tenha um disco E, porque não está particionado. E aí, quando eu descompactar isso aqui e colocar no disco C, o programa vai buscar lá no disco E, que não existe. Aí eu não consigo corrigir o projeto de vocês. Por isso, tudo que vocês fizerem, criem uma pasta dentro do disco diretório raiz da máquina de vocês. Se for um desktop, na raiz do desktop. Se for um notebook, na raiz do notebook, que é o disco C. E coloquem dentro dessa pasta aí. Depois vocês zipam e mandam para mim, que aí fica fácil de eu corrigir. Ok? Criou lá uma pasta no disco C com o nomezinho de vocês. Vocês vão criar o projeto dentro dele, vão colocar a imagem dentro dele, vão colocar o arquivo que eu enviei de pontos cotados do PC dentro da pasta também, e todo o projeto dentro desse. E isso vai facilitar a minha correção. Passo 1, vocês vão abrir o aplicativo. Se vocês tiverem um aplicativo aí, por favor, abram o aplicativo. Tem alguém que não conseguiu baixar e não tá com o computador aí para abrir o DataGeoSys? Eu não consegui baixar. Não tive tempo, na verdade. Ok, mas você vai ter que baixar para poder desenvolver o projeto, viu, Juan? E aí você só assiste agora, mas okay. Depois você baixa, instala, que você vai precisar fazer. Todo mundo vai precisar fazer isso. Depois eu vou assistir a aula gravada e vou fazer passo a passo. Ok. Então vocês vão abrir o aplicativo, ele tem mais ou menos essa cara aqui. Vocês vão criar um projeto novo, bem aqui, ó, nesse botãozinho. Vai abrir uma janela como essa aqui, vocês criam um projeto novo. Eu queria que vocês colocassem o nome, vamos dizer que ficou Lorena, Juan e João como um grupo para fazer esse projeto. Eu queria que vocês fizessem grupo para vocês exercitarem essa cooperação entre vocês, tirarem dúvidas, conversarem um com o outro. Às vezes um consegue fazer, todo mundo vai ter que fazer, viu, pessoal? Agora, o projeto vai ser da equipe inteira. Mas, à medida que vocês forem fazendo, um faz um negócio errado, o outro faz um negócio certo, um tira dúvida de um, o outro tira dúvida de outro, até vocês comporem o projeto inteirinho. E aí, por exemplo, aí vocês vão fazer o projeto e vão escrever aqui Lorena, Juan, João. Pronto. É o nome do projeto de vocês, eu já vou saber que vocês três são a equipe. Ok? Vocês vão procurar aqui o disco C para que grave esse projeto no disco C. Não aceitem logo a pasta que ele vai dar para vocês, mas eu criei aqui uma pasta que chamei o Show e criei uma pasta Carlos do Show, porque esse projeto é só meu. Mas se vocês colocarem, se vocês fizerem o de vocês, vocês vão criar aí um projeto com os nomes de vocês três dentro direto da raiz do C. Aí vocês vão avançar. Esse novo projeto tem um monte de informações que vocês precisam colocar aqui. Quando a gente está fazendo na vida real, eu preciso colocar endereço, propriedade, localização, CEP, a data. Vocês podem só avançar, porque isso é só uma simulação nesse momento. Depois, vocês... Antes, quando vocês forem engenheiros de fato, vocês vão ter que colocar o nome de vocês completo aqui como responsável técnico, como engenheira ou como engenheira do levantamento. A ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, que vocês vão registrar no CREA. Isso é feita depois que vocês se formam, você se registra no CREA e você ganha um número seu profissional, um registro profissional seu, e baseado nesse registro profissional seu, você tira uma anotação de responsabilidade técnica no CREA, e você coloca o número dela aqui, o número do seu credenciamento, e descreve aqui qual é o trabalho que você está fazendo. Por exemplo, o projeto geométrico, locação de uma curva horizontal. Nesse momento, você não precisa colocar nada aí, você pode só concluir, e ele vai abrir o projeto. Vocês estão fazendo aí, gente? Lembra que eu disse que ia pegar a mãozinha de vocês para fazer? Eu tô que nem o Juan, eu tô só observando. Pois é. Aí, quem foi que falou agora? Foi o Paulo Henrique. Ok, Paulo. Tá. Bem, daí, agora você já tem o projeto já tem seu nome, agora você vai fazer configuração do seu projeto, aqui nessas configurações gerais. Ó. Aí você vai bem aqui, em arquivo,
configurações gerais, ele vai baixar aqui uma janela, você vai aqui em configurações gerais e você vai configurar o seu projeto em opções, geodésia. Bem aqui nas opções você vai ajustar para sem georreferenciamento e vai dar um OK, que é para ele possibilitar você cruzar as imagens de texto e imagens, os arquivos de texto e imagem que eu forneci para vocês. Pronto. Deu um OK, o seu projeto está configurado. Agora você pode trazer os dados que eu forneci para vocês aí dentro. Notem que esses dados foram obtidos através de dois tipos de levantamento. Um levantamento aerofotogramétrico e um levantamento topográfico. A imagem veio de um levantamento aerofotogramétrico e os pontos são a caderneta de um levantamento planialtimétrico que foi realizado no campus do PSI e que gerou as coordenadas tridimensionais de mais de 1.000 pontos no campus do PSI. E eu forneci esses dados todos para vocês. Agora vocês vão bem aqui, ó, em arquivo, ok? Vão abrir ou importar dados. E baseado, vocês já devem ter baixado para vocês aí aquele arquivo de pontos cotados do PSI, que é aquele arquivo TXT que eu forneci para vocês. Vocês vão lá, ó, na pasta onde vocês colocaram ele, que deve ser a mesma pasta do projeto de vocês, lá no disco C, e vão achar o arquivo de pontos cotados e vão clicar nele e abrir. Depois que vocês abrirem, ele vai abrir uma outra janela. Vocês vão ajustar aqui no tipo, escolha do tipo de arquivo para arquivo caderneta de coordenadas, porque esse arquivo é um arquivo TXT, um arquivo em formato ASCII apenas de coordenadas. E bem aqui, vocês vão colocar como delimitador, esse arquivo pode ser várias coisas. Eu posso fazer um arquivo, digitar no Word, digitar no Excel e salvar isso como arquivo TXT e importar esse arquivo. Ou eu posso importar direto de uma estação total ou de um software de processamento de dados. E aí, nesse arquivo especificamente, os dados estão separados por tabulação. Então, vocês ajustam aqui o delimitador como tabulação. Pronto. Aí ele vai abrir esse arquivo aqui, que é o arquivo que vocês estão tendo, só que ele não vai ter nada aqui em cima. Mas eu preciso dizer para o programa o que é cada uma dessas colunas. Então, vocês vão bem aqui, na hora que botarem caderneta de coordenada, vai aparecer aqui uma série de campos disponíveis. Quando vocês pegarem e clicarem aqui, clicarem nesse botão para ir para o lado direito, ele vai ponto visado, ele batiza a primeira coluna como ponto visado. Depois, o X está desse lado, vocês clicam nesse botão, ele vem para o lado direito. Ele batiza a segunda coluna como coordenada X, a terceira coluna como coordenada Y e a quarta coluna como coordenada Z, que são as alturas. Então, fica nessa ordem, ou descrição, ou ponto visado, X, Y, Z. Você batiza aqui o que são as colunas do seu arquivo, que é para a sua caderneta saber o que são cada uma das coisas. Então, na primeira coluna, eu tenho o nome dos pontos, depois eu tenho a coordenada X, depois eu tenho a coordenada Y, depois eu tenho a altitude ortométrica de cada um desses pontos. Pronto. Depois dá um OK. Batize a sua caderneta. Eu chamei essa caderneta aqui de pontos cotados, vocês podem batizar do que quiserem. E aí, você traz o arquivo texto, deixa de ser um arquivo texto e passa a ser um arquivo de caderneta dentro do programa. Onde vocês vão ter aí os milhares de pontos que foram levantados. O ponto 1, por exemplo, tem coordenada X 546.378,860, coordenada Y 9.586.784,420 e altitude ortométrica de 20 metros, 890 milímetros. Assim como o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 1000 e não sei quanto, todos os pontos que eu tenho lá. Pronto, agora eu tenho a minha caderneta importada do meu arquivo, onde eu transformei um arquivo de texto na minha caderneta de pontos cotados. Ok, eu tenho a minha caderneta de pontos cotados, mas eu não tenho ainda o meu desenho. Eu preciso fazer um desenho. Aí o que vocês vão fazer agora é criar um desenho. Bem aqui no arquivo, novamente, vocês vão bem aqui,
e vão criar um desenho, um novo desenho. Deem um nome para o desenho. Se vocês clicarem com o botão direito bem aqui na aba Desenho, vocês vão criar um novo item, e ele abre essa janelinha, você batiza um novo item, que eu chamei de pontos cotados também. Então, ok. E ele vai materializar aquela caderneta de coordenadas com mais de 1000 pontos numa planta topográfica com os 1000 e poucos pontos presentes naquela caderneta. Notem que cada um pontinho desses aí não é uma planta com catapora, não é uma doença contagiosa qualquer. Isso aí, vocês estão vendo em zoom o recorte do campus do PC com seus 1000 e poucos pontos. Cada um desses pontos tem um nome e as suas coordenadas, se vocês andarem com o mouse para um lado e para o outro, vocês vão perceber que as coordenadas aparecem aqui, ó. Coordenada X, coordenada Y de cada um desses pontos na sua posição. E se vocês derem um zoom, bem aqui, ó, tem o scroll, bem aqui, ó. Se vocês clicarem nessa tecla de zoom e rolarem o mouse para cima, vocês aumentam o zoom e para baixo vocês diminuem o zoom. Se vocês aumentarem, vocês vão ver que esses pontinhos aqui, em branco, é a numeração do ponto com a sua posição e em azul é a sua altitude ortométrica. Não é uma planta topográfica com catapora. Pronto, agora você já fez o seu primeiro desenho que está em escala nas coordenadas UTM que eles devem ser correspondentes. Só que quando eu olho esse levantamento, se eu não fiz o levantamento, se você não fez o levantamento, vocês não sabem onde é que fica cada um desses pontos. Onde é que fica o bloco 708, onde é que fica o bloco 726, onde é que fica o bloco 710 da Diretoria do Centro de Tecnologia, não sei. Onde é que fica a lagoa, o açude do campus do PC? Não sei de nada. Mas eu saberei se eu colocar por baixo disso um layer, que é uma camada de imagem. E eu forneci essa imagem para vocês. E aí vocês vão trazer agora essa camada de imagem. Vocês vão bem agora. Antes disso, vocês vão bem aqui em camadas, bem aqui, e vão aqui em blá, 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 blá. Espera aí, passei demais aqui. Vocês vão bem aqui em inserir no menu horizontal. Depois de inserir, vocês vão escolher imagem ou foto de satélite e ele vai abrir uma janela. Nessa janela, você vai procurar bem aqui, no abrir, a pasta onde você colocou lá no disco C a imagem que você fez o download, que é o PC georreferenciado. Você clica em cima dela, dá um abrir, e ele vai abrir a imagem. E como a imagem está georreferenciada, os pixels da imagem matricial estão na mesma posição orientada dos pontos do levantamento topográfico. Agora você sabe exatamente onde é cada um daqueles pontos dentro do campus do PC, porque as duas camadas estão superpostas. A camada do levantamento topográfico e a camada da fotogrametria, onde tem a minha imagem. Pronto, a partir disso, agora você já sabe onde projetar. O que eu quero de vocês é que vocês projetem. Vocês podem usar o zoom aí para visualizar melhor a área de projeção. Notem que a área que eu quero que vocês façam o projeto é nessa área bem aqui, ó, da minha imagem total. Aqui eu estou no zoom total, mas é nessa área bem aqui, que fica ali por trás do restaurante Universitário Novo. Naquela região ali, a gente não tem arruamentos nessa minha imagem. Hoje a gente já tem alguns, mas nessa minha imagem aqui a gente não tem. E ela vai servir para a gente simular a construção de arruamentos como uma obra linear. Ok. Se a gente der um zoom nessa área bem aqui, onde está o cursor, vai aparecer isso aqui, ó, gente. Então, notem que isso bem aqui é o final ali de um laboratório, de uma estradinha que vem para o laboratório de meteorologia no campus, no Centro de Ciências Agrárias. Depois disso, bem isso aqui já é o bairro do PC, com as casas do bairro do PC, não faz mais parte, mas essa área aqui ainda é dentro da universidade. Mas notem que não tem mais ruas, não tem mais estradas para a gente passar por aqui. Então, por exemplo, bem aqui agora foi construído o RU bem aqui,
Aqui a gente passa com uma estradinha para ela. Bem para cá a gente vem para a educação física, mas para cá a gente não tem mais ruas. E eu quero completar o arruamento do sistema viário do campus do PC. O que a gente vai fazer? Eu estou pedindo que vocês projetem uma ligação viária daqui até aqui, com pelo menos 2 curvas. Aí o que é que eu fiz? Não esqueçam que rapadura é doce, mas não é mole. E eu só vou ensinar o software até aí para vocês. Mas eu vou fornecer para vocês um tutorial em vídeo ensinando vocês a traçarem e projetarem as curvas, que está aí com o link aí, que está disponível também no site do LAG. E aí basta vocês clicarem aí, vocês vão ter uma reprodução no YouTube ensinando passo a passo a usar o Data Geosys para traçar as curvas. Onde é que eu quero essas curvas? Notem aí, ó. Eu estou marcando para vocês aqui no início a estaca 0 e a estaca final bem aqui onde eu junto com essa outra estrada que já existe. Esse traçado aqui não existe. Cada grupo vai fazer um traçado com pelo menos 2 curvas. Notem que eu fiz um traçado aqui. Daqui eu estou com a minha estaca 0. Bem aqui tem o meu PI1. Bem aqui tem o meu PI2. E bem aqui tem a minha estaca final. Vocês vão traçar o ponto da estaca 0, que fica mais ou menos aí. O PI1, o PI2 e a estaca final. Contando que junte essa estrada com essa aqui. E eu mudei de direção 2 vezes exatamente para ter o PI1 bem aqui e o PI2 bem aqui. O que vai fazer com que apareça uma curva aqui e outra curva bem aqui. Então, eu tenho um trecho reto, a primeira curva, outro trecho reto, a segunda curva, outro trecho reto e acaba a minha estrada. Pelo menos 2 curvas. Professor, eu quero fazer 3. Faça. No mínimo 2. Ok? O enunciado é o seguinte. A partir de agora, vocês vão seguir a videoaula que está aí do lado, o tutorial, calculando curvas horizontais, e projetar uma ligação viária com pelo menos 2 curvas circulares, ligando a estaca 0 até o EF, que ficam nessas posições, mais ou menos, indicadas no desenho. Uma dica, tente não passar sua estrada por cima de nenhuma árvore, porque senão você vai ter que derrubar a árvore. A nossa ideia aqui é construir e não destruir. Tente passar a sua estrada também por nenhuma edificação que existe. Se você for olhar aqui, ó, note, agora tem até mais edificações lá, mas nessa nossa imagem aqui, que já é antiga, as edificações que tem são só essas. Tente não passar a sua estrada por cima dessa edificação, por cima dessa edificação, dessa edificação, dessa edificação. Tente passar pelos vazios que estão aqui e tente também não passar por cima das árvores. Notem que eu já indiquei aqui, ó, mais ou menos por onde vocês vão ter que passar. Vocês é que vão escolher essas posições. Mas notem que não estou passando nenhuma árvore, nem aqui, nem aqui, nem aqui, e também não estou cruzando por cima de nenhuma edificação, que é para não ter que derrubar nenhuma obra edificada e também que não ter que cortar nenhuma árvore. Tá certo? Vocês vão projetar as 2 curvas, salvar todos os arquivos na pasta de projeto do disco C. E quando eu digo projetar, vocês vão traçar o perfil, criando uma camada para esse projeto, traçar o alinhamento reto, depois projetar as 2 curvas. E vão salvar isso tudo no disco C, dentro daquela pasta lá. E aí eu vou abrir depois aqui e conferir se vocês fizeram o projeto corretamente. Vão salvar isso, vão fazer o upload lá dentro do portfólio de vocês no Google Classroom e eu vou corrigir. Ok? Uma observação. O traçado, além do traçado geométrico, é necessário haver os cálculos e a caderneta de locação da primeira curva projetada. Ou seja, não é só o programa que vai calcular. Vocês fizeram 2 curvas e o programa calculou as 2 curvas e desenhou as 2 curvas. Mas a primeira curva vai aparecer lá qual é o ângulo central, qual é a estaca do PI1, e com o ângulo central e a estaca do PI1, vocês vão usar aquelas equações que foram deduzidas na aula a essas equações para calcular, por exemplo, num Excel, vão botar essas equações no Excel, vão calcular os elementos e vão me apresentar a caderneta de locação também. Então, além do cálculo feito no Data Geosys, eu quero que vocês apresentem no Excel também o cálculo de uma só curva, da primeira curva, o cálculo e a caderneta de locação no Excel. Professor, eu fiquei quase doido. Quanto tempo o senhor vai dar para a gente fazer isso? Vou dar para vocês fazerem 3 semanas. É o tempo que eu vou dar para vocês fazerem isso. A partir de agora,
Toda vez que eu passar um projeto para vocês, eu vou dar 2 ou vou dar 3 semanas para vocês entregarem. Então, esse projeto, eu estou passando para vocês no dia 13 de outubro. Exatamente daqui a 3 semanas é quando o grupo tem que fazer a postagem desse projeto lá no Google Classroom. Dúvidas? Perguntas? Desistências? E aí, turma? Vocês estão aí ainda? Já desistiram de mim? Sim, professor, estou tranquilo. Gente, muito bom. Tranquilo, né? Professor, Tá legal. Fala. tem como, por favor, você explicar de novo como é que salva essa questão desse disco C, porque realmente eu não entendi. Ok, eu vou abrir, eu vou parar de compartilhar, vocês vão parar de me ver e vocês vão ver a minha tela de programa agora. E eu vou fazer isso aqui agora, tá certo? Então, só para você, eu vou fazer no meu para que vocês vejam como é que é. Olha lá. Eu vou agora apresentar a tela inteira do meu computador. Agora, eu quero saber se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo? Espera aí que ele está apresentando. Estão vendo agora? Turma? Sim, professor. Sim, tá bem. Ok. Eu vou abrir aqui agora o meu computador. Pronto, eu estou no meu computador. O meu computador só tem um disco, que é o disco C. Ok? Eu vou aqui no meu computador e vou clicar com o botão direito e eu vou criar uma pasta. E aí eu criei a minha pasta dentro do disco C e essa pasta dentro do meu disco C pode ser qualquer coisa. Por exemplo, aqui eu vou criar uma pasta enviar não. Como é que eu faço para criar uma pasta nova aqui, hein, gente? Novo. Ó, cliquei com o botão direito dentro do meu disco C, aí novo, pasta. Essa pasta nova aqui, ela não tem nome, eu vou dar um nome para ela. Teste aula. É uma pasta que eu estou criando só aqui para vocês. Pronto, agora eu estou com uma pasta. Se eu clicar no disco C aqui agora, ó, tem uma pasta nova que eu acabei de clicar, que está chamando teste aula. Vocês vão chamar Lorena, João e Juan, por exemplo, e não tem nada dentro dela, está vazia. Ok? Eu vou colocar tudo aí dentro. O que eu vou colocar aí dentro? Tudo que eu baixei. O que eu baixei, gente? Eu baixei a imagem que eu forneci para vocês. Eu baixei a imagem do campus do PC, georreferenciado, e eu baixei também o arquivo de pontos cotados do campus do PC. Eu vou pegar esses dois aqui e vou colocar lá dentro da minha pasta C, da minha pasta teste aula que eu acabei de criar. Não tem nada. Pronto. Agora, os dois arquivos que eu passei para vocês botaram lá dentro. Além desses dois arquivos, vocês vão criar um projeto dentro dessa pasta também. Agora vocês abrem o Data Geosys. O Data Geosys está aqui. Aí vocês vão bem aqui, ó. Criar um projeto novo. Bem aqui, ó. Tá vendo? Arquivo, projeto novo. Criar um projeto novo. Teste meu. Vocês põem o nome de vocês. Bem aqui, na hora de gravar, ele vai gravar, ele está me oferecendo coisas completamente ridículas. Eu não quero, não. Eu vou bem aqui e vou procurar onde é que eu quero gravar esse meu projeto. Eu vou aqui procurar agora a minha pasta que eu acabei de criar, ó, que está no disco C, teste aula. Agora eu vou selecionar essa pasta porque eu quero que tudo que eu fizer dentro desse meu projeto fique gravado dentro dessa pasta teste aula. Avançar, concluir, pronto. Agora eu criei meu projeto. Eu vou tirar. Aí vocês vão fazer. Eu vou tirar esse daqui, porque é o anterior que eu fiz.
Fechar projeto. Pronto. Não é esse. Deixa eu fechar esse aqui de novo. Fechar o projeto. Agora eu vou abrir um projeto que é aquele que eu criei ainda agora. Teste meu. Esse aqui. Pronto. Eu estou aqui dentro. Ele não tem nada. Não tem nada dentro dele. Um projeto que eu criei não tem nada. Aí vocês vão fazer tudo aquilo que eu disse, né? Tudo que vocês fizerem nele aqui agora vai ficar gravado dentro daquela pasta lá, porque vocês, na hora de criarem ele, vocês disseram onde é para ele ser gravado. Aí vocês vão aqui, vão importar um arquivo. Que arquivo que eu quero importar? Eu quero importar um arquivo que está lá dentro da minha pasta no disco C, dentro da pasta teste aula que está no disco C, um arquivo de pontos cotados. Aí ele vai abrir isso aqui. Aí eu vou mudar aqui para coordenada, tabulação. Já batizei tudo aqui, beleza. Tem um nome para ele, ele vai trazer a minha caderneta. Se eu quiser fazer um desenho, eu vou bem aqui em desenho, com o botão direito, criar item, desenho. Dou o nome para ele, digo que ele é para ele pegar a caderneta teste, avançar, concluir. Ele deve... O que é que fez, gente? Que besteira aqui. Desenho, arquivo, criar item, desenho. Teste 1. Ok. Sim. Vou pegar a caderneta, avançar. Vou escolher aqui o modelo GeoMax, que é para ele fazer a interpolação. E ele vai clicar, ele vai construir um desenho para mim dos meus pontos. Notem que ele está trabalhando. Dependendo do processador de vocês e do processador gráfico, ele demora. Pronto, agora eu construí um desenho baseado na minha caderneta. Aquilo do zoom que eu falei para vocês vou dar um zoom aqui, para vocês verem. Vou usar o pan para afastar a mãozinha. Aqui eu estou com ponto 306, que tem cota 18,92. Se a gente for lá na caderneta teste, notem que eu estou do ponto 1. Na verdade, quantos pontos eu tenho aí? Lá embaixo, eu tenho 1.248 pontos topográficos com 3 coordenadas aí nesse projeto. E o meu desenho apresenta esses 1.248 pontos. Bem aqui, eu vou clicar nesse botão que é para ele dar o zoom global. Pronto. Estou vendo todos os pontos. Agora, por exemplo, eu vou inserir aí dentro a minha imagem foto satélite, por baixo. Eu vou aqui procurar onde ela está. Eu coloquei dentro da minha pasta, esse gel referenciado, ela já vai aparecer aqui, e eu vou trazer ela para cá e já vou inserir. Ela deve aparecer aí por baixo, olha lá, eu estou com layers diferentes, 2 camadas superpostas, uma é a camada dos pontos topográficos, por baixo dela eu tenho a minha imagem de fotogrametria por baixo dela. Se vocês forem dando o zoom aqui, no scroll, vai aparecendo. Eu vou aqui no pan, mostrando para cá, Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, aqui é o bloco 703, onde fica o Departamento de Engenharia e Transporte, onde tem até um tanque circular na frente, Tá aqui o tanque circular. Bem aqui é o bloco 710. Isso bem aqui, é a biblioteca do campus do PC, a biblioteca geral. Bem aqui eu tenho o bloco 708. Bem aqui eu tenho o bloco 710. Aqui eu tenho a segunda rotatória, Para cá eu tenho a lagoa, o nosso açude. Bem aqui eu tenho a Humberto Monte, que vem para cá. E assim sucessivamente. É a imagem do campus do PC mesmo. Bem aqui Cadê o DET? Aqui, o DET está bem aqui, que é o bloco 703. Aí, se a gente vem aqui na rua, bem aqui é o DEA, que é o bloco 713. Bem aqui é a biblioteca da Pós. E assim sucessivamente. A gente vem naquele arruamento para cá, bem para cá, onde está o PAN, bem por aqui assim, fica já o restaurante universitário. O que eu estou querendo que vocês façam é ligar nessa área bem aqui atrás, esse arruamento onde termina e não tem a continuação do Centro de Ciências Agrárias, com esse arruamento bem aqui. E aqui vocês vão traçar uma reta aqui, outra reta aqui, até sair aqui. E vão construir isso, 2 curvas. Aí a gente vai ter um sistema viário completo, contornando o interior do campus do PC. Ligando agora direto o Centro de Ciências Agrárias ao Centro de Ciências. Deu para entender? Pronto. Aí vocês vão fazer todo o projeto aí dentro.
Aí vocês vão, no terminar de fazer, vocês vão ter mais uma camada aqui, que vai ser o eixo viário. Vocês vão bem aqui, ó, camada, esse botãozinho, nova camada, vão renomear essa camada aqui. Como é que eu renomeio essa camada, hein? Isso aí, vocês vão descobrir daqui a pouco. Tem aqui o nome da camada. Sistema viário. Eu tenho que fazer isso, que é para não desenhar em cima da camada de ponto topográfico, nem em cima da imagem. Eu tenho que criar uma outra camada. Ok. E vou criar essa camada. Pronto. Agora eu estou com a camada de sistema viário criado e eu tenho que trabalhar com ela ativo. Vou trabalhar com ela aqui. Aí depois vocês vão aprender a fazer lá no tutorial como é que faz, como é que eu traço as linhas, como é que eu traço as curvas, como é que eu boto aqui os elementos, o raio, como é que fica tudo bonitinho aí. Beleza. Fizeram tudo, vocês vão salvar agora para me entregar. Aí você vai vir aqui, ó, salvar todos os documentos. Tudo que você fez aqui dentro, com o ponto topográfico, a camada de imagem e a camada do projeto, está salvo lá dentro do seu projeto. Se eu for abrir agora a pasta, eu vou estar lá dentro do meu computador, disco C, teste aula, teste meu, e eu tenho os diversos arquivos que foram gerados dentro do programa de processamento de dados GeoSys. E esses arquivos aqui são os arquivos do projeto que você desenvolveu lá. Quem que tinha falado? Era a Lorena, né? Ficou claro aí? Ficou, professor. É facinho. Professor, aí com relação àqueles dados e a imagem, que eu não consegui encontrar no seu blog. Você pode mostrar como é Posso, sim. onde foi que você colocou no blog? Ó, posso sim. Aliás, meu blog vai mudar já. www.det.fc.br. Se você for lá no site do DET, vem aqui, professores. Aí vai achar o bonitão aqui. Aí clica nele. Aí vem aqui, ó, blog pessoal, tá vendo? Vem aqui, ó. Quando você for para blog pessoal, vai ter disciplinas da ensino de graduação e pós-graduação. Você vai aqui em ensino de graduação. E em ensino de graduação, eu vou ter diversas disciplinas que eu ensino na graduação. Topografia prática, topografia teórica, aqui geotecnologias aplicadas à engenharia. Aí você clica bem aqui, ó, nesse botão, aí ele abre uma página só para geotecnologias. E aqui vai ter todo o material de apoio. O plano de ensino, as aulas que eu vou dar, bem aqui o software, bem aqui a imagem do campus do PC, bem aqui o arquivo de pontos contados. Se clicar em cima de um arquivo desse, ele baixa para o seu computador. Facinho. Ok? Ok, entendi, professor. É bem facinho. E aqui embaixo estão as aulas que eu já dei, as videoaulas, a aula da semana passada em vídeo, vou colocar a aula que eu dei hoje em vídeo, e tem aqui alguns e-books que eu vou colocar na medida que a gente for caminhando no curso. Pronto. É isso. Mais alguma dúvida? Por que eu estou brilhando? Porque minha pele é oleosa e eu fico com calor, eu fico igual um pão doce. Bem, gente, já enchi muito o saco de vocês, já são 19h52, mas eu espero que vocês tenha sido bem explicado aí para vocês conseguirem fazer, mesmo sem ter tido essa base de topografia lá na frente. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, que me chamou a atenção aqui agora, que é uma coisa que vocês talvez não tenham aprendido a fazer direito, que ficou meio subentendido aqui no exemplo que eu dei. E aí eu queria só explicar, porque como é... Não aqui, 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 aqui. Olhem lá. Nesse exemplo que eu dei, lá na caderneta já ficou aparecendo que o ângulo central era 40 graus e logo a deflexão total metade do ângulo central 20 graus. De onde é que saiu isso, hein, gente? Saiu da definição de Rume e Azimuth, que é muito importante. Eu vou tentar desenhar aqui, só para quem não entendeu como é que isso saiu, para que vocês entendam como é que isso é feito. Eu vou colocar uma caneta aqui,
Só para vocês entenderem que isso vem do conceito de rumo e azimuth. Notem que eu tenho aqui em qualquer lugar um ponto. Esse ponto aqui eu vou chamar de estaca zero. O que é que eu sei da estaca zero? Eu sei da estaca zero que a direção do alinhamento é 0 π1 está no rumo de 50 graus e 30 segundos nordeste. Como isso aqui é a direção norte e essa aqui é a direção este, é um ângulo de primeiro quadrante. Daqui para cá eu tenho 90 graus, 50 graus, ele cai um pouquinho mais da metade, então este alinhamento está aqui. Então, esse aqui é o E0, bem aqui eu tenho o meu P, I, E esse ângulo daqui para cá, ó, é exatamente 50 graus, 0 minuto e 30 segundos. É o rumo, é 0 π1. Agora, outra coisa que foi fornecida também, que saiu do levantamento topográfico, foi que a direção do alinhamento P1, P2 está no azimuth de 90 graus e 30 segundos. O que é azimuth? É um ângulo horário que sai do norte e notem que essa é a direção do norte, que sai do norte e vai no sentido horário até o alinhamento. Então, se essa é a direção do norte, ele sai daqui e ele vai no sentido horário até o alinhamento. Como é 90 graus e 30 segundos, ele passou um pouco aí de 90 graus. Então, essa aqui, ó. Ai, meu Deus, eu não desenhei direito. Até aqui. Digamos que veio até aqui. Isso aqui é exatamente o azimuth de 90 graus e 30 segundos. Pergunto a vocês, qual é a deflexão do alinhamento? Eu vou mudar de cor aqui, só para vocês perceberem. A deflexão do alinhamento, dado esse primeiro rumo de 50 graus e 30 minutos, e esse segundo azimuth de 90 graus e 30 segundos, a deflexão do alinhamento, ou seja, aquele ângulo delta, é esse ângulo aqui, ó, gente. Aqui é que está o delta. Isso significa que vai nascer uma curva circular aqui no meio, onde bem aqui eu tenho o meu ponto de curva, bem aqui eu tenho meu ponto de tangência, eu tenho um centro de curvatura para cá, e este ângulo aqui é o mesmo ângulo daqui, porque o ângulo delta, que é a deflexão, é igual ao ângulo central da curva. Está lá nas equações que a gente deduziu. Pergunto, quanto é esse ângulo delta? Esse ângulo delta é esse ângulo aqui, ó, que vai daqui até esse alinhamento, ou seja, vai daqui até aqui. Este ângulo aqui é conhecido, que é 50 graus e 0 minuto e 30 segundos, menos este ângulo que vai daqui até aqui. Se eu tirar desse ângulo vermelho, que é tudo isso, esse ângulo azul, o que sobra é isso aqui, que é a deflexão do alinhamento, que é o ângulo central. Então, se eu subtrair 90 graus e 30 segundos de 50 graus e 30 segundos, o que sobra é esse ângulo bem aqui, que é exatamente 40 graus. Isso junta a aula da semana passada com a aula de hoje. É assim que a gente descobre qual é a deflexão do alinhamento. E qual é a deflexão do alinhamento? A estaca do PI e o raio de curvatura, a gente, em função... E o raio de curvatura sai em função da declividade e da estrada de 1, que deu aqui 210. 210 metros lá na nossa tabela. O raio de curvatura, a deflexão do alinhamento e a estaca do PI faz com que a gente calcule todos os elementos para poder achar a nossa caderneta de deslocação e os elementos da curva. Não querendo mais encher o saco de vocês, queria me despedir de vocês aqui e dizer que foi um prazer estar com vocês nessas últimas 1 hora e 57 minutos. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco, mesmo não tendo feito topografia, como é que a gente calcula e loca concordâncias de obras lineares. Espero o projeto de vocês daqui a 3 semanas. Vocês têm a obrigação de baixar os dados, desenvolver o projeto, conversarem entre si, montarem as equipes, porque eu quero um projeto só pelas 3 equipes, pelas 3 pessoas de equipe.
Ok? Vou deixar vocês livres para fazerem equipe com quem quiserem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigado, turma. A gente se vê, então, na semana que vem. Valeu, professor. Até quarta. Valeu. Tentem chegar na hora, gente, para vocês não perderem nada, tá bom? Tentem chegar aí Tá 6 certo. horas. Até 6h05 a gente começa. Tchau. Tchau.